Bom dia, queridos. Vamos estudar hoje mais um provérbio, da Palavra de Deus. Nós estamos chegando aqui no capítulo 10 de Provérbios e o texto de hoje, eu quero pegar esses 12 primeiros versículos do capítulo 10. Esse grupo agora de provérbios, que vai do capítulo 10 até o capítulo 22, nesse conjunto, nesses capítulos, tem 375 provérbios diferentes. E eles não estão numa ordem muito aparente, e às vezes eles são agrupados por um assunto, mais frequentemente não, eles são textos menores. Então é possível que os nossos devocionais aqui, eles fiquem com uma série de pequenas instruções. Hoje, por exemplo, nós temos 12 versículos, quase que 12 aplicações diferentes e áreas da nossa vida que nós deveríamos dar atenção e confrontar diante da palavra de Deus, aquilo que Salomão apresenta como uma vida de sabedoria para nós. Isso é diferente daquilo que a gente viu nos primeiros 9 capítulos, onde a gente tinha alguns grandes chamados poemas de sabedoria, onde se apresentou uma história, aquilo que a gente pôde acompanhar em alguns dos capítulos passados. Então, Salomão, nesse conjunto de provérbios, vai escrever baseado na sua sabedoria, o seu conhecimento a respeito da lei e dos profetas, e assim, na observação da vida, ele faz algumas afirmações, que nós conhecemos como provérbios. Existe, quando a gente estuda provérbios, uma indicação de aquilo que seria chamado de estilo literário. E o estilo literário agora desses capítulos 10 até 15 é um estilo literário chamado antitético. Seria um paralelismo antitético. O que é isso, na gramática? São afirmações paralelas no mesmo versículo, mas antitéticas, opostas. Então ele fala uma coisa a respeito, por exemplo, do justo, e outra coisa que vai acontecer com o ímpio. Ele fala alguma coisa sobre uma determinada atitude tem uma certa consequência e uma atitude oposta tem outra consequência. E dessa forma, então, que os provérbios serão apresentados. A gente vai ver mais para frente, depois do capítulo 15, até o 22 aí, que do 16 a 22, a gente vai ver que elas não são opostas, essas ideias, mas elas são aquilo que é chamado na gramática por um paralelismo sintético, ou seja, que concordam. E é uma ideia que reforça outra ideia numa mesma linha, tá bom? Então isso te ajuda a entender os provérbios, esses capítulos a partir do verso do capítulo 10 que nós vamos estudar. Vamos ler cada um desses provérbios, e na medida que eu for lendo eu vou também explicando, mas antes de entrarmos na leitura, vamos orar, vamos colocar diante de Deus esse momento. Pai de amor, obrigado por essa manhã, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor nos dá essa oportunidade de aprendermos mais a partir das Sagradas Escrituras. Obrigado porque nós podemos extrair da Tua palavra sabedoria para a nossa vida, para o nosso dia a dia, de maneira prática. E nós te louvamos porque o Senhor tem esse interesse de nos instruir no caminho em que devemos andar. Nos ajuda a aprendermos com o provérbio de hoje e também a nos submetermos aos ensinamentos dele. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém. Então, Provérbios capítulo 10, o primeiro versículo diz assim, provérbio de Salomão, indicando que foi escrito por ele, e diz, o filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Tá vendo a oposição aí, de ideias entre o filho sábio e o filho tolo.
A ideia aqui, né, de que um dá alegria ao pai e o outro dá alegria à mãe, né, só ressalta o fato daqueles que são responsáveis pela educação do filho, né, tanto o pai quanto a mãe. E talvez a tristeza parece algo que fere mais o sentimento da mãe, pela mãe ter mais proximidade ao filho, né? É aquela ideia de que, assim, a pessoa que falou tantas vezes, puxa, eu ensinei tanto esse meu filho, falei tanto para ele não seguir esse caminho, seguir outro, traz então essa ideia de que a mãe, que está mais próxima, se entristece mais quando um filho se desvia, né, dos caminhos do Senhor. Isso é só uma observação aqui, né? Mas ela não é uma regra, né? Porque, de fato, tanto o pai quanto a mãe, né? Quanto a mãe sofrem, né? Quando um filho é tolo, né? Como diz o versículo aqui, né? O filho tolo dá tristeza para sua mãe ou para os seus pais. Então, aqui, né? Nós podemos pensar em nossos filhos, mas também podemos pensar em nós como filhos do nosso Pai Celestial, né? Como é que nós entristecemos a Deus quando nós agimos de maneira tola, né? E isso nos traz uma reflexão. Então, como eu disse, né? Cada versículo traz uma reflexão para nós mesmos, né? E nesse caso, você pode pensar nos seus filhos, mas também pode pensar na sua própria vida, né? Se você tem sido alguém sábio diante de Deus ou alguém tolo nas suas atitudes. Versículo 2. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. Então, o maior dos tesouros da vida, né? Os maiores tesouros que pode existir é a própria vida, né? E ele é conquistado pelos justos. Então, ao invés de eu ter um recurso, né, de maneira desonesta, e aí a palavra de Deus diz que isso não vai me levar a nada, né? A retidão livra da morte. Ou seja, o contrário também é verdade, né? O tesouro desonesto pode me levar a uma morte prematura, né? A confusão, sem dúvida, né? Ele vai reforçar essa ideia em outros versículos lá para frente, né? Então, como é que eu tenho adquirido o meu sustento? Como é que isso se torna desonesto quando, por exemplo, eu sou pago para fazer alguma coisa no meu trabalho, mas eu não faço? Quando eu não é só aquela desonestidade, né, de eu roubar alguém, né? Isso pode se apresentar de maneira sutil, né? Quando eu recebo para fazer uma coisa e não faço. A terceira, então, a instrução aqui de Salomão, né? Verso 3 diz: O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. Então, há aqui a figura do justo e dos ímpios, né? O justo não passa fome, não está dizendo que ele tem riquezas, mas está dizendo que ele não vai passar fome, enquanto que os ímpios, ele tem a sua ambição frustrada. A revista atualizada diz a avidez dos perversos. A avidez dos perversos é frustrada, né? Então, às vezes, pode parecer que o perverso, ele consegue um êxito, né, nos seus maus desejos, nos seus maus caminhos. Mas o que nós temos afirmado nas Escrituras, né, é que, por fim, Deus vai eliminar essas realizações do ímpio, né, porque elas não têm nenhum valor eterno. Elas são todas passageiras. Então, você está vendo um ímpio se dar bem na sua maldade,
na sua desonestidade, aquela pessoa, né, que é o trapaceiro, mas que ganha dinheiro, é bem sucedido do ponto de vista financeiro, isso tudo é passageiro e nós temos que, ao invés disso, né, nós temos que permanecer justos no nosso proceder. Versículo 4 diz assim: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. O versículo não está dizendo que todo mundo que é pobre é preguiçoso, né? Mas ele afirma, né, que os diligentes, né, lembra que provérbios não são promessas como assim, está escrito aqui, tem que acontecer sempre assim. Provérbios é fruto da observação da vida. Salomão, olhando para a vida das pessoas, ele percebe que, geralmente, via de regra, né, o mais provável é que aquele que tem mãos diligentes, ele vem a enriquecer, né? Enquanto que o preguiçoso acaba na pobreza, né? Um outro texto da Palavra de Deus, em Provérbios 6, de 6 a 11, né, fala sobre essa questão da preguiça, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, né? Essa é aquela passagem conhecida contra a preguiça e a favor da diligência, né? De mãos que trabalham com diligência. Então, a pobreza em si, ela também não é má, a menos que ela seja decorrente da preguiça, né? Seja uma consequência de uma vida levada com preguiça. Versículo 5. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Então aqui de novo nós temos o contraste, né? O que faz a colheita no tempo certo e aquele que ao invés de fazer isso, ele dorme, né? Naquele momento que era para ele estar fazendo a colheita, né? Isso causa vergonha. Provérbios capítulo 13, verso 4, diz assim: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas o desejo do diligente é amplamente satisfeito. Os desejos são amplamente satisfeitos. Então, o tempo certo, né, na agricultura pode ser aplicado nos nossos dias, né? Hoje, eu acho que nenhum de nós planta, né, e espera colher e daí tira o seu sustento, mas tem a ver nos nossos dias com as oportunidades que nos aparecem, né? Essas oportunidades precisam ser agarradas por nós. A ideia de remir o tempo, né? Remir o tempo lá de Efésios 5,16, né? Diz remindo o tempo porque os dias são maus, ou seja, aproveite as oportunidades que você tem hoje, né? Muitas pessoas ficam presas no passado ou na expectativa do futuro. Como que é isso, né? Você fica pensando assim, puxa, na época, no passado eu tive essa e aquela oportunidade, naquele tempo que era bom, né? Ou então você olha para o futuro, diz, o dia que eu tiver a oportunidade de fazer isso ou aquilo, no dia que eu tiver uma outra condição de estudo, no dia em que eu tiver um outro trabalho, então eu vou poder produzir, né, ou colher melhores frutos. Mas o que o texto diz aqui, né, é que tem essa oportunidade no dia que acontece hoje. Então nós deveríamos aproveitar as oportunidades que nós temos hoje, né, e sermos diligentes naquilo que a gente faz, né? Depois, versículo 6. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga violência. Então nós temos aqui justos e ímpios. Os justos recebe sobre si uma coroa, né? Uma recompensa, e elas são as bênçãos em sua vida.
enquanto que os ímpios, e aqui ele fala, ao invés de cabeça, ele fala que na boca dos ímpios, né, abriga violência. Né? Então, ao invés de eu ter bênçãos sobre a minha cabeça, sendo justo, eu, se for ímpio, vou ter uma boca cheia de violência. Então, a violência que se espalha por causa do perverso, mais tarde vai voltar contra ele, né? Contra esse insensato. Tem vários versículos que falam isso ali em Provérbios. Um deles é Provérbios capítulo 14, versículo 3, que diz assim: a conversa do insensato traz a vara para as suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Então, se eu tenho lábio sábio, eu estou protegido. Mas se a minha boca, ela fala perversidades, isso vai resultar em vara para minhas costas. É isso que o texto está ensinando aqui, né? E esse também é um comportamento que Deus desaprova, né? Essa boca perversa. A gente tem no texto de Malaquias, capítulo 2, verso 16, né? Aquele texto que é bem conhecido, a gente geralmente cita esse texto para falar de como é que Deus odeia o repúdio ou o divórcio, né? Mas a continuação do versículo fala que Deus odeia uma outra coisa também. Malaquias 2,16, né? Diz, eu, o Senhor Deus, né? Diz ali no início, né? Eu odeio o repúdio, mas depois ele diz, eu odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então essa boca violenta, né, provoca a ira do Senhor. É algo de que ele não se agrada. Então, por isso, né, isso também trará para as nossas vidas algum tipo de consequência, não é? E ao invés de bênção, trará então a vara para as nossas costas, como diz Provérbios 14, 3. Né? Então, uma reflexão que nós deveríamos fazer é como está o nosso linguajar, né? A nossa boca, né? Se nós temos, de fato, falado com palavras dóceis ou se nós temos falado com violência, porque isso vai ter uma consequência direta, né, nas nossas vidas. Ok, meu plano era caminhar um pouco mais para frente, mas percebe como esse texto de Provérbios, ele está cheio de pequenas aplicações que nós devemos fazer. E fazê-las de maneira rápida não vai ajudar a gente a, de fato, trabalhar em algumas áreas da nossa vida. Então, só quero recapitular com vocês, né, o que nós vimos aqui nesses primeiros 6 versos, e vamos parar por aqui. Né? Primeiro, né, você tem sido sábio ou tolo no seu proceder? Né? Versículo 1. Depois, versículo 2. O seu tipo de recurso financeiro, né, está chegando às suas mãos de maneira honesta ou desonesta. Né? A consequência também será distinta, dependendo da forma como ele tem chegado à sua mão. No versículo 3, né, você tem sido justo, né, ou ímpio, né? Na sua justiça você tem a garantia do Senhor de que não passará fome, mas se você é ímpio, Deus vai frustrar essa sua intenção, né, de ganhar recursos. Depois, no versículo 4, o preguiçoso versus o diligente. No versículo 5, tem essa questão de aproveitar as oportunidades, não é? Como é que você tem lidado com as oportunidades que Deus tem te dado hoje, né? E no versículo 6, essas bênçãos versus o castigo de Deus, né? Dependendo de como você tem lidado com a vida. Você tem sido justo ou tem sido uma pessoa que com a sua boca profere violência. Tá aqui o desafio
para todos nós, né, uma série de desafios da palavra de Deus. Que Deus, queridos, nos ajude a olharmos para esse texto, né, e a moldarmos a nossa forma de agir ao longo do dia, ao longo da semana. Essa é a minha oração para a sua vida e para a minha também, né? Queremos ser pessoas mais sábias e aprender com Salomão. Que Deus nos ajude. Uma boa semana a todos, Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Um grande abraço.